Este vídeo é para você, como eu, que toca um instrumento e ou canta e deseja gravar no computador usando uma interface de áudio. Não desejamos ser especialista em home studio, não vamos montar um estúdio profissional. Não entrei em discussão de qualidade das interfaces, nem das DAWs, e se deve ter um computador de última geração ou não. Conseguimos fazer muito com pouco. O melhor produto é aquele que o nosso dinheiro pode comprar, e isso não inviabiliza chegarmos a muitos lugares inesperados. Entre o nosso instrumento e o canto e a gravação pronta, essa gravação pode ser feita de centenas de formas diferentes. Vou mostrar a que faço. Vou usar duas técnicas de gravação, uma para quem tem um computador mais rápido e outra para quem tem um computador mais lento. Vou explicar o conceito e fazer na prática cada um deles. Eu tenho exatamente 120 drum covers gravados e postado aqui no YouTube com esta segunda opção, gravando com um computador mais lento, que é o notebook i5 de terceira geração, tem uns 10 anos, com 8 GB de RAM. Este é o meu primeiro vídeo que falo isso, que para compreender todo o processo é importante chegar até as conclusões deste vídeo. Vamos lá, para um computador mais atual, mais rápido. Este vídeo deu trabalho, agradeço o seu like e sua inscrição, valeu! A maioria das interfaces de áudio atual, até as chinesas mais baratas, tem um recurso chamado Direct Sound, Loopback, tem vários nomes. Esse recurso é um botão que, girando para um dos lados, na minha interface é o lado direito, eu só vou ouvir na interface o áudio que vem do computador. Tem uma bateria eletrônica que tem seu módulo. O módulo entra na interface com o plug P10, a interface de áudio entra no computador com o cabo USB. Onde está a minha bateria, vai o seu instrumento e ou o seu microfone. Se você toca em cima de uma música, esta estará no Reaper, na DAW. Esta solução exige o computador mais rápido, porque a música está na DAW, no Reaper, onde o nosso instrumento está entrando na interface. Vai para o computador processa o nosso áudio, tendo a música ou não. O computador retorna este áudio para a interface e ouvimos no fone de ouvido ou em uma caixa. Todo esse processo demanda processamento, e se o computador não for rápido o suficiente, ouviremos este áudio que retorna com atraso, com delay. Vamos para a prática. Agora vamos para a prática, aqui está minha bateria. O módulo da bateria está aqui. Aqui temos a interface, a minha Behringer, e o notebook está aqui, o computador. A interface, a saída aqui, ó, USB, está entrando aqui no notebook. Já está instalado o driver do módulo aqui no notebook. Também está instalado o driver da interface de áudio aqui no notebook. Já estamos aqui no Reaper. Eu vou em Options, Preferências. Aqui eu vou configurar, eu vou falar para ele, eu estou usando o ASIO e estou usando o driver da minha interface de áudio. As entradas, ele começa na entrada 1 e vai até a entrada 4. A mesma coisa para a saída, vai da 1 até a 4. Ok? Então tá aí, tá? Aí vem um ponto importante que é o atraso, o delay. Isso chama buffer, tá aqui, ó. Essa informação é muito importante. Como a gente está fazendo o teste agora do computador rápido, esse aqui é um Ryzen 7 de 10ª geração com 20 GB de RAM. Para ele não dar atraso entre o áudio que eu configurei aqui, ó, todo para DAW, como a gente já tinha explicado. Eu vou ouvir o áudio que está vindo do computador, eu vou ouvir no fone de ouvido saindo aqui pela interface. Então, eu preciso colocar um buffer baixo para ele não dar atraso. Eu vou colocar aqui, ó, 128. Para você testar se o seu computador aguenta ou não, é só você colocar o 128 aqui e ele vai ficar picotando o áudio se o computador não consegue processar o áudio suficiente, tá bom? Agora aqui no Reaper eu vou colocar o quê? Eu vou trazer a música para cá. Pronto. E eu vou criar uma trilha. Essa trilha é onde vai entrar o módulo da bateria, que está aqui, ok? Então, se a sua interface é só de um único canal, você pode usar um cabo assim.
tá? Estéreo saindo do módulo e um cabo mono entrando na sua interface. Perde qualidade? Perde, porque é de estéreo para mono e um cabo só, tá? Como eu tenho mais de uma entrada, eu vou usar um cabo assim. P2 entrando, P2 saindo com o som da bateria do módulo, com dois P10 mono entrando na interface de áudio. P2 para 2 P10 mono. É o som estéreo. Eu vou ter mais qualidade na entrada do áudio aqui, tá? Agora aqui no Reaper, eu ativo a gravação, eu venho em In, eu falo para ele, eu vou usar a entrada estéreo, o input nessa trilha, A1 e 2, que tá aqui, ó, A1 e 2. 1, 2, 3, 4. Tô com uma caixa aqui simulando um fone de ouvido à saída. Eu poderia estar com uma caixa grande usando a saída out aqui atrás da interface de áudio. Se eu der o play aqui, olha lá, eu tô ouvindo a música que vem da DAW, que vem do Reaper, eu tô ouvindo aqui. E a bateria que tá aqui, eu batendo, olha lá, ele tá ativado, ele tá clipando, mas é porque eu deixei bem alto, tá? A caixinha é muito simples aqui. Então tá aí, ó, o som da bateria está entrando ali na DAW, ali no Reaper, e eu vou colocar para gravar. Então ali estaria a nossa música, a gente estaria ouvindo a música, e eu vou bater na bateria, olha lá, ele tá gravando. Eu tô gravando no Reaper, junto com a música, o meu instrumento. Pronto, tá? Vamos supor que a gente já gravou. Eu dou stop e falo para ele salvar essa trilha aqui. A gente já gravou. Se eu der um play aqui, ó lá, a música junto com a bateria, junto com o nosso instrumento. Deixamos tudo aqui na DAW, aqui no Reaper. A gente acerta o volume direitinho da música e do nosso instrumento e vamos gerar agora o arquivo WAV desta música. É só vir em Render, File, menu File, opção Render. Aqui eu falo para ele em qual diretório eu quero que ele grave. Dou o nome, XYZ, e vou clicar em Render File, aqui embaixo. Ele está renderizando a música com as duas trilhas, né? Ele está renderizando a música com a bateria, com o instrumento. O arquivo ficou aqui, ó. Tá aí, XYZ, Wave. Tá? A gente renderizou ele em Wave. Tá feito. Para você saber se o seu computador aguenta este processamento, coloque o buffer em 128. Se o áudio que você ouve no retorno ficar dando vários cliques ou não ficar audível, aumenta este número para 150, 200, 256, até o áudio ficar com qualidade e não ficar com atraso, com delay. Se ficar com qualidade com buffer alto e ficar com atraso no áudio, porque seu computador é lento e não suporta gravar desta forma. Então vamos para a outra solução, para o computador lento. Agora atenção, isso precisa ficar claro. Se eu virar o botão inteiro para a esquerda, vou ouvir saindo da interface o áudio que está entrando nela, direto. A interface também envia esse áudio para o computador. Então, se o áudio que estou ouvindo é o que está entrando na interface, não existe nenhum atraso no áudio, nenhum delay. Então o computador pode ser mais lento, que não fará diferença. Nesta solução, a música não estará no Reaper, na DAW. Ela estará também entrando na interface, aí na imagem em azul, porque assim ouvimos a música e o nosso instrumento direto na saída, sem ir e voltar do computador. Nesta solução, se você vai usar um plugin de guitarra, um VST de bateria, entre outros, você não irá ouvir estes efeitos. Então, podemos colocar também este botão no meio, ou equalizar como você achar melhor, onde você ouvirá o áudio que está entrando na interface e o áudio que está retornando processado pelo computador.
computador. Mas, se o seu computador for muito lento, o que esta solução se refere, você irá ouvir dois áudios ao mesmo tempo, o que está entrando e, com atraso, o que está retornando do computador. E fica muito difícil tocar ouvindo o áudio desta forma. Vamos para a prática. Agora, usando um computador lento, qual a solução? A gente tem da mesma forma o módulo da bateria, a interface e o computador. Entrou mais uma variável, eu coloquei um tablet aqui. Pode ser um celular, pode ser qualquer fonte aonde estará a música. O módulo está do mesmo jeito que no exemplo anterior, um P2 estéreo, entrando na entrada 1 e 2 da interface com 2 P10 mono. Agora, preciso de outro cabo igual. Pode ser de estéreo para um P10 mono, tá? Ou conforme for a sua interface, se tiver só duas entradas P2 estéreo na fonte da música, 2 P10 mono entrando na interface. Se a sua interface só tem duas entradas, você vai usar P2 para P10 mono, um só. Um vai entrar a bateria, o outro vai entrar a música. Então aqui está a bateria, aqui está a música. Ok? A gente vai vir aqui na DAW, no caso do meu exemplo é o Reaper. Eu vou ativar a gravação e vou falar para ele, ó, a bateria está no 1 e 2. Abrir outra trilha. A música está no 3 e 4. Estéreo 3 e 4. Então a bateria está aqui. Tá lá, ó. Ele está clipando porque eu deixei alto. Tá ali, na trilha 1, e a música eu vou dar o play aqui. Ou ela aqui embaixo, ó, na trilha 2. Mas tem um pequeno detalhe. Nós aqui, lembra? Virado inteiro para a direita, eu estou ouvindo o som que entra pela interface e volta pelo computador, e eu vou ouvir aqui no fone de ouvido, vou ouvir lá na saída. Ou se eu virar inteiro para a esquerda, a bateria e a música que está entrando na interface vai direto para a saída de áudio, né? Não vai ser processado aqui, né? Ele não vai processar e vai me devolver pela saída. Vem direto daqui para cá. Então eu não tenho atraso nenhum de áudio. O seu notebook, ele vai gravar, o seu computador vai gravar de forma passiva. Então ele pode ser lento. Nesse caso, né, para não dar o estouro de áudio, a gente volta lá em preferências e aqui no buffer, se o seu computador for lento e tiver com 128, ele vai ficar dando uns cliques na música, assim, fica uma coisa horrível, né? Então você pode pôr um 512 aqui, não tem nenhum problema, tá? O 512 para ouvir, para ele processar e ele devolver aqui na saída de áudio, vai dar um atraso de áudio gigante, mas não é isso que a gente está fazendo. Então eu posso colocar ali 512, posso colocar até 1024, não tem nenhum assim problema. Pronto. Então agora eu dei fôlego para o computador processar o áudio com o buffer de 512. Né? Na conclusão você vai entender um pouco mais estas coisas aqui desse vídeo. Então vamos dar o play na música. E vamos tocar a bateria ouvindo direto a entrada na saída. Vamos colocar ele para gravar. Dá o play aqui. Olha lá, a música já está sendo gravada ali. E vou bater na bateria. Olha lá, ele está gravando. A bateria em cima agora. E a música embaixo. Pronto. Vou dar o stop aqui. Save all. Parei a música. Beleza, agora vamos renderizar. XYZ2, que é o do computador lento. Gravando como Wave. Aqui. Render. Olha lá, ele tá bem estourado, tá? Ele tá bem clipado, mas foi só o exemplo aqui. O XYZ2 tá como Wave. Vamos ouvir. Tô ouvindo o áudio agora aqui do computador. Então nós gravamos o nosso instrumento com a música.
de forma passiva no computador. Antes de concluir, tenho um vídeo de como gravar em MIDI, entre muitos outros vídeos sobre gravação. Links na descrição. Conclusões. Não pode esquecer de instalar o driver da interface de áudio. No site do fabricante você encontra. É mais barato comprar uma interface de áudio que funcione bem, pode ser até usada se o seu computador for lento, do que comprar um computador bom, caro, para fazer as suas gravações. Este vídeo é o pontapé inicial para você compreender o todo de como gravar em Wave usando uma interface de áudio. Conhecimento nunca é demais, e para fazer esse processo dar certo, você precisa ter conhecimento do seu instrumento e também da sua interface de áudio. Você pode usar a DAW que você achar mais adequada. Eu uso Reaper porque é grátis e tem ótimas videoaulas no YouTube. Eu estudo Reaper usando o canal do YouTube Reaper Brasil. Eu uso tantos vídeos deste canal que decidi indicar aqui, nada mais justo. A pessoa tem didática, os vídeos são curtos, sem enrolação e tem muito material. Esse canal tem 29 vídeos que explicam o básico do Reaper. Aqui a playlist. Eu separei 7 desses 29 vídeos que eu julgo fundamentais, mas aconselho assistir os 29. E adicionei mais 3 vídeos desse canal que não estão na playlist dos básicos, e eu acho importante. Todos esses links estão aqui na descrição. Agradeço o seu like e sua inscrição. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Valeu!